Bruce Willis morreu num hospital a 15 de agosto de 2025. A sua família gastava $200 mil por ano apenas para o manter seguro. O homem que costumava gritar sobre explosões e mortes já não consegue falar. Mas isso não é o pior. Emma descobriu algo que escondia há anos. Ela achava que Bruce estava apenas distante. Não fazia ideia de que o seu cérebro estava a morrer lentamente. A doença deveria tê-lo eliminado muito antes de alguém se aperceber. O que a sua família descobriu vai partir-lhe o coração. Bruce Willis nasceu a 19 de março de 1955, numa pequena aldeia na Alemanha Ocidental, Adar Oberstein. O seu pai era um soldado americano que ali morreu depois da guerra. A sua mãe era uma alemã de Kassel. Desde o início que o mundo de Bruce foi dividido entre duas culturas. Vivia numa base militar, assombrado pelos fantasmas de uma guerra recente. Estava dividido entre a disciplina americana e as tradições alemãs. Mas quando tinha apenas 2 anos, tudo mudou. Em 1957, o seu pai deixou o exército e toda a família atravessou o oceano para Nova Jersey. De repente, Bruce já não era o rapaz da Alemanha. Era apenas um miúdo num bairro americano vizinho, rodeado por operários e famílias em dificuldades. O seu pai trabalhava em metalurgia e a sua mãe em bancos. Não tinham muito. E Bruce sentia que não se encaixava em lado nenhum. À medida que a década de 1960 se aproximava, algo começou a causar-lhe danos profundos. Aos 6 anos, Bruce desenvolveu um gemido doloroso. Palavras saíam da sua boca. Tentou falar, mas não conseguiu. As crianças riram-se dele e chamaram-lhe um nome horrível, Buck Buck. Tentou ripostar com os pés, agitando-se descontroladamente, só para se defender, mas a vergonha de não conseguir falar perturbava-o claramente. Por vezes, demorava minutos para conseguir pronunciar uma palavra. Isso destruiu a sua autoconfiança. Aos 10 anos, a escola já era uma zona de guerra. Os gemidos não só o magoavam, como também o isolavam. A faculdade pode ter sido o seu ponto de viragem. Faltava às aulas para não ser chamado. Usava partidas para distrair as pessoas das suas palestras. Mas um dia, no primeiro século, por volta dos 15 anos, aproveitou a oportunidade para se juntar ao clube de teatro. E algo incrível aconteceu. No momento em que subiu ao palco e leu as falas, os gemidos desapareceram. Era como magia. Conseguia falar fluentemente, claramente e sem medo. Pela primeira vez, as pessoas ouviam-no. Os professores ficaram surpreendidos. Bruce percebeu que, quando se transformava noutra pessoa, as palavras fluíam livremente. A sua atuação devolveu-lhe a voz. Esta descoberta mudou tudo. Em 1973, tornou-se reitor estudantil, embora alguns jovens ainda gostassem dele. Ele não fazia ideia. Tinha encontrado algo que o trouxe à vida. E em 1975, enquanto eu estudava teatro na Universidade de Montclair, 2 professores fizeram-lhe terapia da fala, o que o ajudou ainda mais. Mas em 1977, Bruce estava cansado da escola. Abandonou os estudos e foi direto para Nova York. Queria encontrar algo maior. Não tinha dinheiro nem contactos. Trabalhava longas horas como barman apenas para sobreviver. Por vezes tinha de cair de cavaletes ou dormir em apartamentos pequenos. Mas fazia as pessoas rir. Ele patinava para o trabalho, tocava harmônica para ganhar gorjetas. Ele transformou o bar num palco. Aqueles anos foram atarefados e difíceis. Teve mais de 100 desesperos no primeiro ano. Mas, aos poucos, começou a representar em peças off-Broadway. O seu primeiro papel a sério surgiu em 1977, numa peça chamada Céu e Terra. Embora o dinheiro fosse baixo e o desespero constante, continuou. Por vezes, tinha de dormir em cima de cavaletes quando as coisas corriam mal. Mas as pessoas começaram a reparar nele. Recebeu pequenos papéis em anúncios publicitários. Atuou em filmes e finalmente, em 1980, teve uma breve cena com Frank Sinatra. Mas uma noite, enquanto trabalhava como barman, envolveu-se numa luta protegendo alguém. O seu nariz estava gravemente quebrado. Ele precisava de um serviço de emergência. Os médicos alertaram que o desespero poderia prejudicar a sua voz, mas recuperou. Voltou mais forte. A dor persistiu e deu-lhe um certo limite. Na altura, ninguém sabia que se tornaria um dos maiores astros de ação do mundo. Mas nos pequenos e problemáticos bares de Nova York, construiu algo mais forte do que a honra. Forjou amizades que durariam décadas. Conheceu John Goodman à mesa do Chelsea Central. Juntos,
Praticavam jogos selvagens e improvisados que surpreendiam pequenas publicações. Estavam falidos, ganhando apenas alguns dólares por semana. Mas a paixão era real. Trabalharam sem roteiro, gritaram, berraram e entregaram-se a cada momento. Estas performances cruas aguçaram o ritmo de Bruce e deram-lhe a energia que um dia eletrizaria os cinemas. Depois, em 1985, tudo mudou. Bruce fez uma audição para um novo programa de TV chamado Moonlighting. Cerca de 3.000 atores queriam o papel, incluindo estrelas da rádio e atores experientes. A ABC aceitou Bruce em 11 ocasiões, mas voltou da última vez com a cabeça despenteada, cornos e uma atitude que não podia ser ignorada. Proferiu as suas falas e os produtores riram-se. De repente, o alienígena gago era quem eles queriam. Moonlighting foi lançado a 3 de março de 1985 e Bruce Willis tornou-se ator da noite para o dia. O programa era caótico e dispendioso. Durava o dobro da maioria dos programas. Os episódios tinham 120 livros. Mas o charme, a velocidade e a imprevisibilidade de Bruce fizeram da atuação uma sensação. Batia frequentemente palmas para o seu colega de elenco Sable Shepard. Em 1986, os esforços em palco foram acirrados. Disque time. Agarravam-se antes das cenas e, por vezes, arriscavam-se a falar fora das câmaras. A pressão era tão grande que Bruce desmaiou ao expirar em 1988 e foi hospitalizado. Os atores foram recolocados. A audiência caiu, mas a paixão entre eles manteve os fãs. Bruce era um artista revelação nos bastidores, mas, perante as câmeras, era magnética. Enquanto tudo isto acontecia, Bruce chocou toda a gente ao lançar um álbum chamado The Return of Bruno, em janeiro de 1987. Ninguém esperava que uma estrela de TV caísse nas tabelas, mas ele caiu. O álbum foi disco de ouro com 500.000 cópias vendidas. Chegou mesmo à segunda posição no Reino Unido. Os críticos fizeram vista grossa, mas os fãs não tinham noção. Bruce cantou com Soul Legends e transformou a música em algo inesquecível. Era estranha, magnífica e engraçada, tal como ele, mas o choque tirou valor. Bruce planeava lançar filmes que custassem mais de $0. A sua atriz casou em 1987 e houve mais prolongamentos. Um grande coro de atores em 1988 quase encerrou a produção. 14 de maio de 1989. O concerto finalmente encerrou. Bruce tinha dado tudo de si. O seu nome já chamava de atenção em Hollywood. O seu trabalho na TV custava cerca de $50.000 por episódio. Um grande avanço em relação aos $1.500 que pagava no início. Naquela altura, Bruce Willis não era a estrela. Era sobretudo recordado como o rapaz gato de Moonlighting, sob a luz do luar. Ninguém esperava que ele conseguisse o papel principal num grande filme de ação. Mas, numa reviravolta estranha, um argumento, Die Hard, circulou por Hollywood no final da década de 1980. Grandes nomes como Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone já se tinham estreado nele. Frank Sinatra também era requisitado, uma vez que a história era tecnicamente uma continuação de algo que ele tinha filmado séculos antes. Ele também foi convidado. E então, do nada, Bruce Willis recebeu a realização. O que chocou toda a gente não foi apenas o facto de ter sido escolhido, mas o facto de o estúdio lhe ter pago $5 milhões. Era esse o dinheiro para estrelas como Dustin Hoffman e Robert Redford. A indústria cinematográfica achou que o estúdio tinha enlouquecido. As filmagens começaram no final de 1987, e a maioria das cenas foi filmada em Los Angeles. Quando o filme estreou a 15 de junho de 1987, foi anunciado que o estúdio iria voltar a filmar. Em julho de 1988, ninguém imaginava que o filme iria explodir desta forma. Arrecadou mais de $140 milhões em todo o mundo e transformou Bruce Willis num completo herói de ação. Mas houve um preço. Durante uma das muitas acrobacias explosivas, uma forte explosão atingiu-o muito perto. Isto causou perda auditiva múltipla e permanente no seu ouvido esquerdo. Manteve-o imóvel naquele momento para que a produção não fosse interrompida. Anos mais tarde, porém, foi revelado que o dano nunca foi totalmente curado e tornou-se parte dos problemas de saúde que o perseguiram até aos anos 2000. No entanto, a energia fluida e envolvente que trouxe a John McClane mudou tudo. Não parecia um super-herói. Parecia um tipo normal. Ele estava numa situação impossível e as pessoas amavam-no por isso. Apenas um ano depois, Bruce fez algo que ninguém esperava.
Ele escalou um talento infantil para um filme chamado Olha Quem Fala. Parecia brincadeira, mas a surpresa não foi só a ideia. Foi o que ele ganhou. Ganhou 10 milhões de dólares por apenas 4 dias de talento. O motivo? Um acordo inteligente que lhe dava uma parte do salário. O filme em si custou menos de 10 milhões de dólares, mas arrecadou quase 300 milhões de dólares em todo o mundo. A sua voz, cheia de charme e sarcasmo, fez sucesso entre as famílias de todo o mundo. O filme deu origem a um franchise e arrecadou mais 10 milhões de dólares pela sequela. Todos começaram a perceber que ele não era apenas feliz, ele também era inteligente. Então, tentou algo completamente diferente. Em setembro de 1989, foi lançado o In Country. Era uma história tediosa e emocionante sobre um vietnamita que vivia numa cidade tranquila. Bruce deixou crescer um bigode e interpretou o papel com uma dor silenciosa. O seu próprio pai serviu na Guerra da Coreia, e talvez isso tenha tornado a exposição mais tangível. Os críticos gostaram. Roger Ebert teve 3 papéis principais, mas o público não apareceu. O filme arrecadou apenas alguns milhões de dólares. Ainda assim, mostrou que Bruce não tinha medo de correr riscos, mesmo que isso significasse afastar-se de mais um golpe. Em 1990, estava de volta ao ativo. Die Hard 2 foi encerrado a 4 de julho. Desta vez, Bruce sabia o seu valor. Recebeu 7,5 milhões de dólares no original e uma divisão dos lucros. O filme arrecadou mais de 240 milhões de dólares em todo o mundo, ainda mais do que o original. Nos bastidores, concluiu com o realizador sobre o realismo. Ele não queria acrobacias caricatas, queria o perigo, a sensação real. A mesma mentalidade de se importar com as pequenas coisas perdurou na sua carreira. Quando o terceiro filme foi lançado em 1995, arrecadou 15 milhões de dólares. Mas nem tudo foi ouro. A sequela de Olha Quem Fala, lançada no final de 1990, foi um fracasso. O filme arrecadou apenas 47 milhões de dólares e foi criticado pela crítica. Bruce tinha apenas 3 dias para o concluir. Mais tarde, concluiu que o guião não estava concluído. Disse aos produtores que mereciam uma redução de 2 milhões de dólares nos lucros. Mas o caso foi escolhido. Foi um lembrete de que o dinheiro rápido nem sempre significa uma história de sucesso problemática. Depois veio um ponto de viragem. Em 1994, foi lançado Pulp Fiction. Quentin Tarantino interpretou Bruce como um pugilista que não luta. O filme não revitalizou apenas a sua carreira. Lançou-o sob uma nova luz, sombria, real, disposto a correr riscos. Ganhou apenas os 800 mil AS pelo cargo, muito menos do que os seus custos habituais. Mas ele não mudou. O importante era a história. O filme arrecadou mais de 200 milhões de dólares e ganhou um Oscar de melhor argumento original. E mesmo sem ter sido nomeado, Bruce começou a ser levado a sério, como algo mais do que apenas um tipo de ação. No ano seguinte, esforçou-se ainda mais. Em 1995, em Os 12 Macacos, interpretou um criminoso de um futuro pós-apocalíptico. Perdeu 9 quilos para o papel. Visitou hospitais psiquiátricos para se preparar. Durante o filme, deslocou os ombros para realizar uma acrobacia. Mesmo assim, ele continuou. O filme arrecadou mais de 160 milhões de dólares e recebeu 2 nomeações para os Oscars. Mais uma vez, nenhuma nomeação para Bruce. Mas ninguém pode condenar o quanto se dedicou ao papel. Em 1997, voltou a surpreender todos com O Quinto Elemento. Era selvagem, futurista, cheio de cor e caos. Bruce interpretou um ciclista que se torna a última esperança da Terra. O filme custou quase 90 milhões de dólares a ser feito, um recorde na época, e arrecadou mais de 260 milhões de dólares. Bruce realizou as suas próprias cenas de ação. Vestia as roupas laranja chamativas que tinha. Mas, de alguma forma, tudo funcionou. O filme tornou-se um clássico de culto. Em 1998, Bruce realizou o filme Catastrophe Armageddon. Interpretou Harry Stamper, um perfurador de petróleo pesado que destrói um asteroide da Terra. O filme arrecadou mais de 553 milhões de dólares em todo o mundo a 1 de julho. Foi o melhor filme do ano. Mas, nos bastidores, as coisas estavam difíceis. Bruce discutiu com Michael Bay por causa de cenas que foram cortadas, especialmente os momentos emocionais em família. Falou também com o produtor Jerry Bruckheimer, que disse mais tarde que as filmagens foram tristes. Apesar disso, Bruce improvisou uma das cenas mais emocionantes do filme, A Triste Despedida,
que encerrou o filme com o público. Apesar de 4 nomeações para os Oscars pelo filme, Bruce recebeu um Framboesa de Ouro para pior ator em 1999. Uma mudança estranha para um título tão importante. Em 1987, Bruce tirou também uma licença da sua vida pessoal, dedicada ao cinema. Conheceu Demi Moore numa exibição de um filme em julho, quando esta ainda estava noiva de Emílio Estevez. Mas apenas 4 meses depois, a 21 de abril de 1987, faleceu. Em novembro de 1987, Bruce e Demi casaram-se em Las Vegas. Demi disse mais tarde que o casamento não tinha sido planeado. Estavam a caminho quando Bruce sugeriu que estavam apenas a casar. Um mês depois, realizaram uma cerimônia completa com cerca de 100 convidados, incluindo Richard, o artista. O casamento repentino custou menos de $1.000, mas marcou o início de uma forte relação em Hollywood. As pessoas falavam que Demi já tinha casado antes, mas a sua primeira filha, Ruma, nasceu exatamente 9 meses depois, em agosto de 1988. Bruce e Demi tornaram-se pais de 3 filhas. Rumor em 1988, Scout em 1991 e Tallulah em 1994. Tentaram equilibrar o trabalho e a família com papéis no cinema, mas a honra trouxe stress. Demi ganhou $12,5 milhões por um striptease em 1996. Mas os rumores de casos extraconjugais começaram a mudar a relação dos dois. Bruce tornou-se modelo e Demi, colega de elenco, em 1995. Bruce invadiu um set de filmagens após uma discussão. Embora tenham permanecido juntos publicamente, os danos ocorreram nos bastidores. Em 1998, após 11 anos de casamento, Bruce e Demi separaram-se. O casamento chegou ao fim em outubro de 2000. A separação parecia pacífica à primeira vista, mas a porta fechara. Lutavam pelos $200 milhões. Bruce pagou a Demi até $90 milhões, um dos divórcios mais caros de Hollywood. Também precisavam de proteger as filhas. Bruce contou a Rolling Stone que eram amigos das crianças, mas os rumores diziam que não tinha sido fácil. Demi fundou a casa em Idaho, onde criou as meninas. Na altura, Bruce liderou o sucesso de Armageddon, mas o casamento mostrou como até as maiores estrelas tinham dores pessoais por detrás da sua honra. Surpreendentemente, os dois permaneceram juntos mesmo depois do casamento. Demi assistiu ao casamento de Bruce com Emma Heming em 2009. E, em 2019, quando Bruce e Emma renovaram os votos, Demi assistiu à celebração em família. Chegaram mesmo a passar o lockdown de 2020 juntos em Idaho com todas as crianças. Partilhando fotos felizes, Demi apoiou Bruce mais tarde após o seu diagnóstico de afasia em 2022 e a notícia de demência frontotemporal em 2023. A família unida manteve-se forte, mostrando ao mundo que o amor nem sempre termina com o casamento. Um dos momentos mais comoventes da vida de Bruce aconteceu em 1992, quando uma mulher revelou que ele tinha casado com a sua filha, fruto de uma relação de um dia. Em 1991, esta levou-o a tribunal e foi-lhe realizado um teste de ADN. O teste custou cerca de $5.000 na altura e provou que Bruce não era o pai. Mesmo assim, a sua imagem pública foi prejudicada. Era visto como um pai dedicado, e esse escândalo não aconteceu no filme. Demi estava ao lado dele, mas os relatos diziam que havia muita pressão sobre o casamento deles. Em 1999, Bruce protagonizou O Sexto Sentido, um thriller tranquilo que surpreendeu o mundo. Interpretou um psicólogo infantil chamado Malcolm Crowe e recebeu €14 milhões. A história tomou um rumo inesperado. Crowe esteve morto o tempo todo. O filme arrecadou aproximadamente $673 milhões em todo o mundo e manteve-se em primeiro lugar durante 5 semanas. Tornou-se o segundo filme com maior receita de bilheteira de 1999, atrás de Star Wars e A Ameaça Fantasma. Bruce não recebeu nenhuma nomeação para os Oscars, mas o papel deu um grande impulso à sua carreira. Escondeu o seu segredo de quase toda a gente e até improvisou cenas para fazer o seu personagem parecer real. Em 2000, Bruce voltou a colaborar com o realizador M. Night Shyamalan em Corpo Fechado. Interpretou David Dunn, um homem que sobrevive a uma queda de treinador e que aos poucos percebe que pode ser um verdadeiro super-herói. O filme custou uns chocantes $75 milhões para ser produzido, muito mais do que o esperado. Isto deveu-se, em parte, ao facto de Bruce ter representado cerca de 100% do orçamento do filme.
O filme arrecadou 20 milhões de dólares, e o ator secundário Samuel L. Jackson arrecadou 10 milhões de dólares. Embora tenha arrecadado 248 milhões de dólares, o grande orçamento criou um sentimento de inimizade com a Disney. Algumas refilmagens elevaram ainda mais os custos. Ainda assim, o filme conquistou uma base de fãs leais. Mais tarde, tornou-se parte de uma trilogia. Mas, nessa altura, a aposta arriscada quase acabou com a carreira de Shyamalan. Mesmo antes de toda a sua fama no cinema, Bruce já se aventurava na música. Em 1987, lançou um álbum chamado The Return of Bruno. Interpretou a personagem Bruno Radellini e cantou covers de clássicos. Uma faixa, Respect Yourself, chegou mesmo a alcançar o 5º lugar nas tabelas da Billboard. No Reino Unido, sob o título Boardwalk, alcançou o 2º lugar. O álbum vendeu mais de 500 mil cópias e alcançou o disco de ouro. Mas a crítica não gostou. A Rolling Stone chamou-lhe Morte do Tom. E as pessoas gostaram tanto que Bruce se tornou profissional. Apesar disso, tocou ao vivo em grandes eventos como o Farm Aid, mas as críticas deixaram-no emocionalmente sensibilizado. Em 2001, Bruce voltou a ser notícia. Desta vez, por causa de rumores durante as filmagens de Bandits, contracenou ao lado de Billy Bob Thornton e Cate Blanchett. E os tabloides alegaram que Bruce e Cate tinham um caso. Os rumores só pioraram quando Ashton Kutcher, que tinha terminado o namoro com outra atriz, foi apanhado de surpresa. Demi Moore escreveu sobre tudo isto nas suas memórias de 2019. Embora Blanchett tenha dito posteriormente que era mentira, o drama impulsionou a promoção do filme. Bandits arrecadou apenas 67 milhões de dólares, superando o seu orçamento de 75 milhões de dólares. No ano seguinte, em 2002, Bruce teve uma grande queda com Hot War. Interpretou um coronel na prisão durante a Segunda Guerra Mundial. O filme custou 70 milhões de dólares a ser feito, mas arrecadou apenas 32 milhões de dólares em todo o mundo. A MGM perdeu mais de 50 milhões de dólares e o seu material falhou. Bruce recebeu 15 milhões de dólares pelo papel, mas mais tarde admitiu que a experiência arruinou a sua carreira. No ano seguinte, começou a fazer terapia e fez uma pausa nos grandes filmes. Em 2007, Bruce Willis trouxe John McClane de volta à vida em Die Hard, Live or Die. Desta vez, lutava contra terroristas cibernéticos. E apesar da mudança para a classificação indicativa PG-13, o filme arrecadou 383 milhões de dólares em todo o mundo. Mas as coisas não estavam a correr muito bem nos bastidores. Durante uma acrobacia a alta velocidade, Willis desequilibrou-se e bateu com a cabeça com força suficiente para provocar um ataque de pânico. Também não foi o seu primeiro encontro com o perigo em palco. No Die Hard Original. Quase foi morto por uma das explosões e perdeu uma bala na orelha esquerda. Mesmo durante as cenas mais intensas, o ator secundário Justin Long manteve a leveza. Como, por exemplo, o desespero de Oatmeal no lugar de Willis, realizado por Len Wiseman. O filme arrecadou mais de 134 milhões de dólares só nos Dunes. Apenas um ano antes, em 2006, Willis fez uma mudança surpreendente. Em vez de armas e sangue, interpretou um guaxinim falante chamado RJ em O Sem Floresta, um desenho animado familiar sobre animais famintos que vagueiam pela Holanda. Foi completamente inesperado, mas ele interpretou tão bem que o filme arrecadou 339 milhões de dólares em todo o mundo. Revelou que ganhou 5.000 zero só pela sua voz, lançado a 19 de maio. O filme foi um sucesso estrondoso com colegas de elenco como Gary Shandling e Wanda Sykes, que dão vida ao Forrest Gang. Bruce fez RJ inteligente e engraçado. Era um guaxinim que prega partidas aos amigos interpretando um urso. Foi uma das raras vezes em que os fãs o ouviram numa brincadeira infantil para o ajudar na sua carreira. Depois, em 2010, interpretou Frank Moses, um agente casado da CIA em Red. Foi um filme engraçado e eletrizante que arrecadou quase 200 milhões de dólares em todo o mundo. O elenco estava cheio de lendas: Morgan Freeman, John Malkovich e Helen Mirren, e a química entre ambos era eletrizante. Mas, nos bastidores, nem tudo eram risos. Willis estava cansado, e as suas mudanças de humor causaram alguns momentos estressantes com a equipa. Mesmo assim, os críticos adoraram o filme. Uma sequela, em 2013, arrecadou um valor ainda maior: 148 milhões de dólares. Embora muitos achassem que faltava a mesma magia. Apesar disso, Red lembrou a todos por que é que Willis ainda era um peso pesado dos filmes de ação, mesmo com os anos a começarem a aparecer.
Nesse mesmo ano, apareceu brevemente em Os Mercenários com Stallone e Schwarzenegger. Era uma equipa de sonho para os fãs de ação. Mas em 2013, o drama chegou. Willis recebeu uma oferta de 3 milhões de dólares por 4 dias de trabalho em Os Mercenários 3, mas precisava de 4 milhões de dólares. Stallone não aceitou a oferta de ânimo leve. Chamou-lhe publicamente assustador e cansado. Em 72 horas, Harrison Ford foi contratado para realizar. As consequências tornaram-se públicas. Apesar disso, o filme original arrecadou 274 milhões de dólares em 2010. E embora o papel de Willis tenha sido pequeno, foi inesquecível. Ironicamente, o seu filme de 2013, Red Dwarf, arrecadou 80 milhões de dólares ao mostrar que o chamado grego era apenas uma troca. Mas o mal já estava feito. Em 2015, tudo mudou. Willis foi diretamente para os filmes de ação em vídeo com baixo orçamento. Um deles foi Vice, no qual interpretou o dono de um resort com androides vivos. Tentou ser futurista, como o Blade Runner, mas a crítica não gostou. Foi lançado em janeiro. Mal teve sucesso, e o público criticou-o por ser assustador e cansativo. Nos bastidores, as pessoas reparavam que ele fazia até 5 filmes deste tipo por ano. Os gastos pareciam um paraíso. As suas economias estavam a desaparecer. E quando a sua família revelou, em 2022, que sofria de afasia, uma condição cerebral que afeta a fala, fez sentido. Estes papéis não eram projetos de paixão, eram sinais. Algo estava errado. Mas, fora dos filmes, a vida tinha as suas próprias dificuldades. Em 2009, surpreendeu toda a gente ao casar com a modelo britânica Emma Hemming. Conheceram-se 2 anos antes, nas filmagens de Perfect Stranger. E, embora houvesse uma comparação de idades de 24 anos, ele tinha 54 e ela, 30. Casaram-se numa cerimônia privada na sua casa em Turks e Caicos, no dia 21 de março. Demi Moore e as filhas estavam lá. Poucos dias depois, oficializaram a união em Beverly Hills. 10 anos depois, regressaram para renovar os votos, desta vez com as 5 filhas. Era tranquila, maravilhoso e uma segunda oportunidade para algo significativo. A sua paz foi abalada em 2015, quando os invasores tentaram invadir a sua casa em Idaho. A invasão foi impedida, mas foi assustadora. A segurança foi imediatamente reforçada. Portas, câmaras e prisioneiros custam aproximadamente 500 mil dólares por ano. O pior de tudo é que um dos homens transportava fotografias pessoais da família Willis. Não foi algo aleatório, mas sim direcionado. Willis, conhecido pela sua presença inabalável, iniciou um treino privado de defesa depois disso. A sua casa remota tornou-se mais como uma fortaleza. A sua honra, ao que parecia, tinha um preço. Os momentos mais negros da sua vida não terminaram aí. Em 1989, enquanto conduzia sob o luar, Willis foi detido na sua casa em Hollywood Hills. Estava a beber e, quando a polícia chegou a uma festa barulhenta, empurrou um deles. Estava descalço, embriagado e magoou o corpo que tinha partido enquanto esquiava. Os danos foram limitados pela segurança da comunidade, mas representaram um crescimento. Anos mais tarde, nas suas memórias de 2018, falou sobre as suas lutas contra o álcool, relatando apagões e lutas de bar. Presenteou os alcoólatras anonimamente com a transformação da sua vida. O que surpreendeu os fãs foi como tudo isto estava escondido por trás da sua postura tranquila e confiante. Depois, em 2020, durante os lockdowns da Covid, Bruce fez algo que nunca ninguém tinha visto. Ficou em quarentena com Demi Moore e as suas 3 filhas mais velhas. Na sua casa em Idaho, Emma ficou em Los Angeles com as filhas mais novas depois de um acidente de estacionamento ter deixado a pequena Evelyn com uma lesão no pé. Durante as semanas, Bruce e a ex-mulher voltaram a viver juntos, a jogar, a usar pijamas, a conduzir, a publicar fotografias de família. Foi surpreendente. O mundo estava tenso, mas ali estavam eles, a mostrar que o amor nem sempre acaba com o casamento. Emma também escreveu comentários carinhosos nas suas fotos. Quando Bruce finalmente regressou à casa, aquele já se tinha tornado um dos momentos mais virais da pandemia. Em março de 2022, tudo mudou. A família divulgou um comunicado a informar que Bruce foi testado para afasia e que melhorou imediatamente. Tinha 67 anos. A notícia chegou. De repente, todas aquelas aparições estranhas em filmes recentes fizeram sentido. Tinha dificuldades em falar, recorrendo por vezes a aparelhos auditivos ou até mesmo a duplos. Alguns diretores tiveram de contornar a sua confusão.
Para um ator que antes precisava de dar vida ao ecrã com apenas um olhar, foi terrível. Em fevereiro de 2023, a situação agravou-se ainda mais. Os médicos determinaram que se tratava de demência francesa, uma doença rara e incurável que lentamente remove a personalidade, a fala e a mobilidade. Emma disse mais tarde que pensou que ele tinha sido removido, mas não era ele. Era a doença. O seu charme único começou a desaparecer. Os seus movimentos mudaram. Ele mal falava. A 15 de agosto de 2025, Bruce foi convidado para uma casa de repouso especial. Não muito longe da família, mas já não na sala principal. Emma descreveu aquela como a decisão mais difícil da vida dele. As suas filhas, Mabel e Evelyn, tinham apenas 13 e 11 anos, respectivamente. Mantê-los seguros quando estavam no seu pior momento tornou-se a sua prioridade. O novo lar contava com funcionários 24 horas por dia, 7 dias por semana, e custava mais de $200 mil por ano. Mesmo assim, a família visitava-os com frequência, partilhando comida e gargalhadas sempre que possível. Mas Emma transmitiu que sentia como se o seu mundo estivesse a ser destruído. Em 2025, Bruce já não conseguia falar. O homem que costumava gritar falas sobre explosões em Die Hard comunicava agora com gestos e expressões estranhas. No entanto, às vezes, apenas às vezes, ele ri. Aquele mesmo riso aterrador e impossível. Ou ouvia uma canção do seu álbum de 1987, The Return of Bruno, e algo lhe brilhava nos olhos. Estes momentos, apenas alguns por semana, eram acessíveis, mas eram também uma recordação. Uma das maiores vozes de Hollywood partia silenciosamente.